Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje você vai aprender conjuntos. Vamos para as noções básicas e introdutórias aí sobre a teoria dos conjuntos. Nessa aula de hoje você vai aprender como identificar os elementos e o que são elementos de um conjunto e como identificar um conjunto, pertinência, representações para os conjuntos, igualdade entre conjuntos, subconjuntos de uma maneira bem simples e alguns exemplos aí envolvendo o uso dos conjuntos. Então vem comigo e vamos aprender isso na nossa aula de hoje. Primeiro, os elementos de um conjunto e como que a gente identifica um conjunto. Olha só, gente, geralmente um conjunto é identificado pela letra maiúscula, ok? Essa letra pode ou não fazer sentido com o conjunto. Nesses casos aqui eu coloquei fazendo sentido, mas não precisa, tá? E o que a gente tem? A gente tem a representação, então, com a letra maiúscula, um sinal de igual, e daí a gente abre e fecha chaves em volta do conjunto. Tranquilo, gente? Então, olha só. Esse conjunto aqui, ele tem os elementos A, E, I, O, U. O que será que é esse conjunto, né? É claro que é o conjunto das nossas vogais, certo? Eu até coloquei a letra V ali de vogais. Então, a gente tem o conjunto das nossas vogais, A, E, I, O, U. Os elementos desse conjunto, então, são aqui do A até o U, né? E os elementos podem ser letras, podem ser nomes, podem ser números, pode ser qualquer coisa aí dentro de um conjunto, ok, gente? Vamos ver o nosso próximo conjunto. Letra E representando o conjunto. E os elementos são verão, outono, inverno e primavera. Aqui é claro que é o conjunto das estações do nosso ano. Aqui nós temos o conjunto A, 0, 1, 2, 5 e 9. Eu não identifiquei nenhuma propriedade em comum a respeito desses números ali, certo? Então, é apenas um conjunto aleatório com alguns números dentro dele. Isso pode acontecer também. Às vezes, os conjuntos não têm uma característica tão especial assim envolvendo os números. É claro que a gente pode bolar aí características em cima disso daqui, mas os conjuntos não precisam necessariamente disso, ok? A gente tem aqui o conjunto P, que tem os elementos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É claro que são os planetas do nosso sistema solar, letra P ali representando. Tranquilo, gente? Então, o conjunto é representado por uma letra maiúscula e os seus elementos aqui são representados dentro dele. Tá? Cada nome, ou cada letra, ou cada número dentro do conjunto é um elemento. Beleza, gente? Então, vimos aí os elementos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na pertinência. Pertinência envolve se um elemento pertence ou não ao conjunto. Olha só, considerando o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verifique se os elementos pertencem a B, ok? Então, a gente vai dizer se o elemento que está ali pertence ou não a B. O número 1 pertence ao conjunto B? Sim, olha ele aqui, ó. Então, a gente vai escrever 1 pertence a B. Tranquilo, gente? Então, aqui, 1 pertence a B. E agora, o elemento 8. Nós temos o elemento 8 aqui? Não temos. Então, a gente vai escrever que o 8 não pertence a B. Bom, gente, escrevemos ali por extenso, né? Mas tem uma forma de abreviar isso daqui, tá? Como que a gente vai escrever? Em vez de escrever assim, 1 pertence a B ou 8 não pertence a B, a gente vai representar assim, ó, o número 1. E daí a letra E um pouquinho esticada, tá, gente? Esse daqui é o símbolo de pertence, ok? Então a gente coloca 1 pertence a B. Assim que a gente escreve. Tranquilo, gente? Então essa letra E esticadinha aqui é o símbolo de pertencer, ok? Então está escrito aqui que 1 pertence a B. E não pertence, como é que a gente vai escrever? A gente vai colocar o 8, que é o número aqui que a gente tem. Não pertence, a gente escreve assim, ó, a letra E esticadinha, só que a gente marca um risquinho nela assim. Esse é o símbolo de não pertence, ok? Então, o 8 não pertence a B. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Tá fácil aqui, né? 1 pertence a B, o Ezinho, e 8 não pertence a B com o Ezinho riscado ali no meio. Esses são os símbolos que a gente utiliza aqui nessa parte. Vamos ver se o 4 e o 9 pertencem. O 4 pertence a B? Sim, olha ele aqui, ó. Então, a gente vai colocar 4 pertence a B. E o 9? O 9 não tem ali, né, gente? Não temos o elemento 9 aqui. Então, a gente vai colocar o 9 não pertence a B. E aí, tá certinho.
Tranquilo, gente? Então aqui é a questão de pertinência, né? De pertencimento dos elementos. Se o elemento pertence ao conjunto, a gente marca assim, e se o elemento não pertence ao conjunto, a gente escreve dessa forma aqui, o mesmo símbolo, só que com um risquinho no meio. Tranquilo, gente? Fácil, né? Por enquanto aqui está molezinha. Vamos continuar aqui o estudo sobre conjuntos. Agora a gente vai ver representações, depois igualdade, subconjuntos e ainda alguns exemplos na aula de hoje. Então vem comigo. Bom, gente, e agora para as representações de conjuntos, a gente vai aqui com 3 formas bem comuns que a gente pode representar aí um conjunto. A primeira forma é a forma que a gente já viu, que é a enumeração, quando a gente escreve todos os elementos que pertencem a esse conjunto, ok? Então aqui, por exemplo, eu repeti o conjunto aí das nossas vogais, né? E eu coloquei aqui, ó, A, E, I, O, U. Eu coloquei todas as vogais ali, ok? A gente já viu isso, né? Então, quando a gente representa todos os elementos do conjunto, esse é o processo da enumeração. Alguns conjuntos é impossível a gente representar todos os elementos. Por exemplo, imagina o conjunto dos números inteiros. É impossível a gente representar tudo. Então, a gente faz uma certa representação até onde a gente quiser, né? E coloca ali as reticências, né? Enfim, tem conjuntos que são impossíveis de ser representados por completo. Aí, a gente pode utilizar para esses conjuntos uma característica comum, ok? O mesmo conjunto aqui eu representei usando a característica comum. Eu coloquei aqui, ó, dessa forma aqui. É uma vogal do nosso alfabeto. Essa parte aqui, gente, é o que muita gente tem dúvida, né? Essa partezinha aqui, ó. O que é esse x barra x, professor? Isso daqui a gente lê assim, gente, ó. X tal que x, ok? O que isso significa? Olha só. Significa que os elementos desse conjunto V são, né, esse x tal que x quer dizer que cada elemento desse conjunto é vogal do nosso alfabeto, ok? Então, para ser elemento desse conjunto, precisa ser vogal do nosso alfabeto. E a gente tem aqui, né, a representação enumerada desse conjunto que fica fácil da gente compreender, né? Então, isso daqui é uma forma de representar o mesmo conjunto que a gente tem aqui, ok? Aqui é a forma enumerada e aqui é usando uma característica comum entre os elementos deste conjunto, né? Então, x tal que x quer dizer que cada elemento desse conjunto é uma vogal do nosso alfabeto. Ficou claro, gente? Eu espero que sim. Uma outra forma da gente representar e que a gente utiliza bastante, a gente vai ver mais disso daí para frente, é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é basicamente um desenho que a gente faz colocando ali os elementos do conjunto dentro de um círculo ou de um desenho ali, né? De alguma forma, certo? O diagrama de Venn pode ser uma amoeba, ele pode ser de várias formas aí representado, tá? Aqui eu fiz essa figura aqui oval, né? Não é perfeito aqui, né? Não é um círculo, não é nenhum oval perfeito, é um borrão, né? A gente fez o diagrama de Venn aqui e dentro dele eu coloquei todos os meus elementos aqui, né? A, E, I, O, U, que é a mesma representação ali dos conjuntos anteriores. Tranquilo, gente? Então a gente pode representar enumerando, colocando todos os elementos por extenso, assim, um do ladinho do outro, usando uma característica comum dos elementos do conjunto e também usando o diagrama de Venn, aí fazendo um desenho e colocando os elementos dentro dele. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Vamos agora ver aí sobre a igualdade entre conjuntos, subconjuntos e dei alguns exemplos resolvidos aí sobre o diagrama de Venn. Ok, gente? Então vamos lá. Então vamos lá agora com igualdade e subconjuntos aqui dentro da teoria dos conjuntos. Olha só, igualdade. Dois conjuntos A e B, por exemplo, vamos chamar os conjuntos assim para ficar fácil. Então a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Eles são iguais se todos os elementos do conjunto A fizerem parte também do conjunto B, ok? Olha só o que a gente tem aqui, ó. Conjunto A é 1, 2, 3, 4. Tem 2, 1 ali, professor. Calma, já vamos chegar aí. E letra B, o conjunto B tem 1, 2, 3, 4. Será que eles são iguais? Sim, gente, eles são iguais, porque quando a gente está falando dos elementos do conjunto, se tiverem elementos repetidos, a gente conta apenas um deles, ok? Então, nesse caso aqui, a gente considera aquele número 1 ali, né, um dos dois, e a gente vai ter que esses conjuntos aqui sim são iguais, 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, mesmo que aqui tenha elementos repetidos que aquele ali não tem, tá? Tranquilo, ele tem todos os elementos ali do primeiro conjunto. Então, a gente pode dizer que o conjunto A e o conjunto B, nesse caso, são iguais. Eu posso colocar A é igual a B,
ou B igual a A também, tá, gente? A ordem ali não importa. Tranquilo, gente? Agora, sobre subconjuntos. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente aprender. Imagine que o conjunto B seja subconjunto do conjunto C, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os elementos do conjunto B estão dentro do conjunto C, todos. Então, se todos os elementos de um conjunto estão também dentro de outro conjunto, esse primeiro conjunto é um subconjunto do segundo, tá? Então, nesse caso aqui, como eu citei, o conjunto B é um subconjunto do conjunto C, porque todos os elementos do B estão dentro do conjunto C. Professor, muito confuso. Vamos ver no exemplo aqui que vai ficar fácil. Olha só, coloquei 3 conjuntos aqui para a gente estudar. X tal que X é algarismo de 2.345, ok? Então, a gente tem o primeiro conjunto, que seriam os algarismos desse número aqui. Está representado aqui, gente, ó, 2, 3, 4, 5, né? O primeiro conjunto, conjunto A. Conjunto B, X tal que X é letra da palavra rato. Então, cada letra da palavra rato vai ser um elemento desse conjunto B. Aqui, ó, conjunto B, rato, certo? Conjunto C, X tal que X é a letra da palavra ratoeira, certo? Então, a gente tem aqui o conjunto C. Se você olhar dentro do conjunto C, ó, tem ratoeira, certo? A gente não colocou o R e o A repetidos, porque já temos um R e um A, então não precisa repetir, ok, gente? Então, a gente não repete elementos aí. E a gente tem aqui o quê? Que a gente tem subconjuntos aqui. O conjunto B, veja que o conjunto B ele está inteiramente dentro do conjunto C. Todas as letras da palavra rato também são letras da palavra ratoeira, certo? Então, a gente pode dizer que o conjunto B é subconjunto do conjunto C, ok? E quando a gente escreve dessa forma, quando a gente diz dessa forma, né, conjunto B é subconjunto do conjunto C, a gente pode dizer também que o conjunto B está contido. O que isso significa? Que ele está dentro do conjunto C. Tá? E a gente escreve isso usando aqui alguns símbolos que eu vou te mostrar agora. Tá? Então, o que eu posso dizer com isso daqui? Eu posso dizer que o conjunto B está contido. Como é que eu escrevo isso? A gente usa um C um pouquinho alongado, tá, gente? Assim, ó. Parecido com o E alongadinho que a gente já utilizou, certo? Então, B está contido em C, ok? Cuidado para não confundir aí, tá? Esse Czinho aqui do está contido com esse C aqui, ok? Então, isso daqui significa B está contido em C, ok? A gente pode dizer também de outra forma. Em vez de dizer que o B está contido em C, a gente pode dizer que o C contém o B, né? Que o C tem o B dentro dele. Então, a gente escreve dessa forma aqui, ó. C contém, a gente faz o Czinho virado para o outro lado agora, tá? C contém B, ok? Então, espero que você esteja acompanhando aí esses símbolos. B está contido em C, e aqui a gente escreveu C contém o B. Beleza, gente? Mas, professor, no caso do conjunto A, o conjunto A não está contido em ninguém e ele não contém ninguém. O que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, gente, ó, que o A, vou escrever aqui embaixo, ó, A, ele não está contido em C e nem está contido em B, ok? Eu vou escrever só uma vez, só para você entender, ok? Então, eu vou escrever aqui ó, que o A não está contido. Como é que eu escrevo o não está? Eu coloco o símbolo de contido e marco um risquinho aqui assim, ok? Então, aqui eu escrevi que o A não está contido. O A não está contido nem em B e nem em C, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui ó, que o A não está contido em C, ok? Tranquilo, gente? Então, ó, A não está contido em C. E eu posso escrever também que o C não contém o A, ok? O C não tem o A dentro dele. Então, aqui a gente escreveu os 4 símbolos que a gente tem utilizando aí sobre subconjuntos, né? Então, o B está contido em C, o C contém o B, certo? Se isso daqui é verdade, isso daqui também é. Aqui eu coloquei que o A não está contido em C e, por isso, o C não contém o A. Tranquilo, gente? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido.
Se você curtiu, deixe seu like. Se você ficou com dúvida, comente aí que eu vou ajudar você. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!